Boa tarde, nono ano. Essa videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades anteriores, em que trabalhamos, o conteúdo Simple Past Tense, que seria o uso dos verbos, a conjugação, o uso dos verbos no passado em inglês, ok? Então, essa atividade é uma atividade do PET 5, semana 1, e vamos começar, vamos iniciar com uma pequena revisão sobre o conteúdo para que a gente possa relembrar, e possa aumentar mais os nossos conhecimentos. Bom, vamos ver aqui primeiro o que é o The Simple Past Tense. O Simple Past Tense é usado para descrever uma ação que aconteceu no passado e que já terminou. Para mencionar esse tempo passado, devemos usar expressões como 2 years ago, 2 years ago, 2 dias atrás, last year, ano passado, last week, semana passada, last month, mês passado, last night, noite passada, yesterday, ontem, in 2017, etc. Em 2017, etc. Certo? Então, aqui são expressões que nós utilizamos, normalmente, quando nós usamos as orações, as frases no passado, são coisas que já aconteceram, ações que já aconteceram e que já terminaram, certo? Então, geralmente, pode aparecer qualquer uma dessas expressões nas frases, ok? Então, vamos para as regras, Geralmente, há duas classificações para os verbos em inglês no passado. Existem os verbos que são chamados de verbos regulares, regular verbs, e os verbos irregulares, irregular verbs, certo? Bom, como o nome já diz, os verbos regulares são aqueles que seguem determinadas regras, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos e vamos ver as principais regras que nós devemos seguir ao colocar os verbos regulares no passado. A primeira regra principal é acrescente a letra D ao final do verbo quando ele terminar em E, certo? Então, se o verbo for um verbo regular e ele terminar com a letra E, quando você passa ele para o passado, você vai apenas acrescentar a letra D. O exemplo aqui, hope. No passado ficaria hoped, certo? Acrescentou-se aí somente a letra D. Por quê? Porque o hope terminou com E. O verbo like terminou com a letra E, então passado, liked, certo? O verbo arrive, passado, arrived. Live, passado, lived. Shave, passado, shaved. Certo? Então, essa é a primeira regra, tá bom? Os verbos que terminam com a vogal acrescenta-se, no passado, acrescenta-se, no final da palavra, a letra D, ok? A segunda regra é que acrescenta-se o ED ao final do verbo quando ele terminar em consoante, certo? Se o verbo for regular e terminar em consoante, então acrescenta-se o ED no final. Por exemplo, work fica worked. Acrescentou aqui o ED no final. Help, helped. Watch, watched. Rain, rained. Pass, passed. Vocês podem observar, que todos esses verbos terminaram em consoante e aí acrescentou-se no final o ED quando ele está no passado. Só voltando a relembrar que todos esses verbos que nós estamos mostrando como exemplo são verbos regulares, certo? Já já nós explicaremos os irregulares. Mais uma regrazinha que nós temos na língua inglesa, quando os verbos são regulares,
é que você deve dobrar a última consoante quando o verbo tiver apenas uma sílaba e essa for consoante, vogal, consoante. Exemplo aqui, ó, stop, tem somente uma sílaba, e aí nós temos consoante, certo? O S, aliás, o T, vogal, o O, consoante, o P. Então, nesse caso, se dobra a última consoante. No caso, seria a letra P e acrescenta o ED, que já era a regra anterior. Stop fica stopped, com 2 P's. Plan, ó, plan. Nós temos aí o L consoante, o A vogal e o N consoante. Então, se dobra a última consoante, no caso aqui o N, e acrescenta o ED. Plan fica planet no passado, certo? Essa é mais uma regra. Próxima regra. Dobre a última consoante quando o verbo possuir mais de uma sílaba e a última sílaba for a tônica. Prefer, certo? Então, como aqui nós temos mais de uma sílaba e a última é a tônica, tá de letra maiúscula aí, fer, então dobra-se também a última consoante. Preferred, certo? Dobrou a letra R. Se o verbo, a última consoante, né? O verbo possuir mais de uma sílaba e a última sílaba não for a tônica, não vai se dobrar essa consoante. Wonder, ó, repara que a primeira sílaba é a tônica, certo? Então, não se dobra, no caso aqui seria a letra R, não se dobra. Fica wandered, certo? Mas somente com um R. Então, essas são as principais regras dos verbos regulares. O nome já está dizendo, verbos regulares que seguem regras. Mas nós temos também os verbos irregulares. Aliás, ainda tem mais 2 regras aqui, perdão, certo? Antes de passar para os verbos irregulares, vamos ver aqui mais 2 regras. Se o verbo terminar em y, consoante mais y, retira-se o y e acrescenta-se ed. Por exemplo, study, ó, terminou em y e antes do y nós tínhamos consoante d. Então, no lugar do y se substitui por ied. Fica studied. Try, ó, consoante R, Y, mais Y. Então, substitui o Y por IED, tried, certo? Essa é mais uma regra. Caso o verbo termine em vogal mais consoante, apenas acrescente o ED no final, certo? Então, o verbo terminou em Y, mas antes do Y tem uma vogal, então apenas segue a regra, a segunda regra lá que eu expliquei, que foi acrescentar o ED, né? No caso. Então, to play, ó, play. Terminou em Y, mas antes do Y tem a vogal A, então apenas acrescenta o ED. Played. Style. Termina em Y, mas tem a vogal A antes, então acrescenta só o ED. Styled. Ok? Bom, esses são os verbos regulares. Agora passando para os verbos irregulares, que é uma outra categoria de verbos que existe na língua inglesa, certo? Os verbos irregulares, como o nome já está dizendo, eles não seguem regra. Ou seja, cada verbo tem a sua particularidade. Cada verbo tem a sua própria regra. Então, nesse caso aqui, vocês vão ter que memorizar, né, pelo menos a maioria dos verbos que for possível, certo? Não segue aquela regra do ED, do IED ou do D. Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos, né? No material que foi disponibilizado para vocês, tem mais exemplos de verbos, que são verbos irregulares. Então, aqui nós temos vários verbos. Ó. O verbo, por exemplo, né? Abide. Ó. No passado, ele fica abut. Troca-se o I por O, certo? Arise. Fica arose. Awake. Awoke. Então, no caso desses verbos aqui, todos os 3 verbos que eu mostrei, trocou-se a letra I pela letra O, certo? A única modificação foi essa, do presente para o passado. Mas tem verbos que modificam totalmente a palavra, como, por exemplo, o verbo be, to be, né? No passado fica o was ou were, certo? No caso também, ó, do verbo do, to do, no passado fica did, certo?
troca-se totalmente, né, a estrutura da palavra. Por exemplo, aqui mais um exemplo, ó, o verbo go, to go, no passado fica went. Ó, então mudou totalmente aí a palavra, tá bom? Outros verbos, por exemplo, né, troca-se só de lugar algumas letras, como por exemplo o verbo to eat, verbo comer, né? No passado fica ate. Troca só de lugar e as letras, tá bom? E outros trocam apenas uma letra, como foi mostrado lá no primeiro, né? Nos primeiros exemplos. Become com O, became com A, né? Aqui, ó, certo? Begin, trocou o I pelo A. Break, passado broke. Bring, passado brought, ó, modificou alguma coisa, né? Buy, passado bought, trocou o D pelo T. Verbo buy, comprar, passado bought. Choose, presente, passado chose. Ó, tinha dois Os, ficou somente um O, certo? Então não segue uma regra. Cada verbo tem a sua particularidade. Ó. Drink, fica drunk, certo? Drive, fica drove. E aí vai, né? Então, só mostrando aqui como exemplo para vocês, né? Também tem aqui o verbo have, que é o verbo ter, que é muito utilizado, né? Nas orações. No passado fica had, certo? Então, são alguns exemplos aí de verbos irregulares, tá bom? Cada verbo tem a sua particularidade. E aí, professor, como é que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Só pesquisando, só estudando, certo? E procurando memorizar o máximo de informações possível, tá bom? Então, era isso, né, a revisão. E vamos passar aqui para a atividade, né? Nós começamos a atividade com esse pequeno texto falando sobre Leonardo da Vinci. Com certeza você já ouviu falar já nesse personagem, né, da nossa história. O título é Did You Know? Did You Know? Né? Você sabia? Né? Did you know? Você sabia? Aí tem, né? Leonardo da Vinci wrote from right to left. You needed a mirror to read his handwriting. He was a genius. He could write one sentence with his right hand and a different sentence with his left hand. He invented scissors. He drew architects' plans but never built a building. He lost most of the paintings and drawings he did in Milan. He had many talents. He made models, and in his notebooks there were plans for a tank, a helicopter, and a submarine. His scientific observations were 100 years before his time. Pronto, então essa foi a pronúncia, né? A leitura, a pronúncia aproximada, certo? Desse texto. É um texto que fala sobre Leonardo da Vinci, algumas particularidades sobre essa personalidade. Tá bom? Então, vamos para a atividade, né? Para as questões. Primeira questão é: encontre no texto acima as formas verbais no passado simples dos verbos irregulares. Então, aqui já está dizendo que esses verbos são irregulares, certo? Já está dizendo aqui que os verbos são irregulares. Então, como vocês já sabem, já foi explicado, né? Os verbos irregulares não seguem a regra, certo? Então, nós temos aqui o verbo write. No passado fica wrote. Ó, trocou o I pelo O, certo? Make. Passado, made. Trocou o K pelo D. Have. Passado, had. Build. Passado, built. Lose. Passado, lost. Do. Passado, did. E draw. Passado, drew. Certo?
Então, esses são os verbos que aparecem no texto que vocês deveriam colocar no passado. Então, está aqui, né, a correção, né, dos verbos sendo utilizados no passado, tá bom? Vamos para a segunda questão. Quais são as duas formas do verbo to be no passado simples? Complete. Então, isso aqui é um conteúdo que vocês já estudaram sobre o verbo to be no passado. Então, letra A, para I, he, she, it, se usa o quê? O verbo to be no passado. Was, certo? Para you, we e they, se usa were. Então, essas são as duas formas do verbo to be no passado. No presente, nós sabemos que se utiliza am, is e are. Né? Então, no passado muda completamente. Então, o verbo to be é um verbo irregular, certo? Questão 3. Complete o texto com o passado simples dos verbos entre parênteses, certo? Então, aqui tem um pequeno texto e vocês têm que completar com os verbos no passado que estão no parênteses. Vamos lá. Mary could. Aí tem aqui num parênteses o verbo to be no passado. Como se trata de Mary could, o nome próprio, poderia ser substituído por she, ela. Então, se usa was. Mary could was, que é o verbo to be no passado. A physicist and a chemist. She, aí o verbo begin. No passado fica began, certo? Her studies in Poland, but in 1891 she, aí tem o verbo to live. Isso é o verbo morar, viver. Como ele é um verbo regular, fica lived. Aumentou só a letra D aí, certo? For friends. She, o verbo study, que é o verbo regular, então terminou com Y, né? Precedido de consoante, fica studied. She studied there and later, verbo work, que é regular, então acrescenta o ED, fica worked. Worked as a scientist at the Sorbonne in Paris. She, o verbo meet, passado, met. Meet and marry, o verbo casar, né? Passado fica married, certo? Married. A French scientist, Pierre Curie. They, o verbo have, passado, had. They had 2 children, Irene and Eva. Maria and Pierre, aí o verbo discover, descobrir, né? É um verbo regular, passado, acrescenta ED, discover. 2 radioactive elements, radium and polonium. Pierre D, que é o verbo morrer, né? Passado, acrescenta o D, did in 1906. In an accident in Paris, Maria get, passado, got 2 Nobel Prize in 1903 and in 1911 she, verbo morrer de novo, né? Did in 1934. Então aqui está falando que essa pessoa, né, esse personagem, Mary Curie, ela era uma cientista, né, estava cursando física, certo? E ela foi estudar na Polônia, mas em 1891, certo? Ela morou na França, né? Ela estudou lá, né? E também passou a trabalhar como cientista, certo? Nesse local aqui, né? Sorbonne, em Paris. E também, né, ela conheceu e se casou com o cientista francês Pierre Curie, né? Eles tiveram 2 filhos, né, Irene e Eva, 2 filhas, né, no caso. Maria e Pierre descobriram 2 elementos radioativos, o rádio e o polônio, né? E o Pierre, marido dela, morreu em 1906 em um acidente em Paris. E a Mary, a Maria, né, ela recebeu
2 prêmios Nobel, né? Prêmio Nobel em 1903 e 1911. E ela morreu em 1934, certo? Essa é a tradução dessa parte. Vocês podem perceber que todos os verbos estão no passado. Verbos regulares e verbos irregulares, certo? E finalizando aqui, nós temos a tradução do texto do Leonardo da Vinci, né, que a gente leu lá na primeira questão, certo? Então, a tradução é essa, ó. Leonardo da Vinci escrevia da direita para a esquerda. Você precisava de um espelho para ler sua escrita. Ele era um gênio. Ele podia escrever uma frase com sua mão direita e uma frase diferente com sua mão esquerda. Ele inventou a tesoura. Ele desenhou planos de arquitetura, mas nunca construiu um prédio. Ele perdeu a maioria das pinturas e desenhos que ele fez em Milão. Ele tinha muitos talentos. Ele fazia modelos em seus cadernos onde haviam planos de um tanque, um helicóptero e um submarino. Suas observações científicas estavam uns 100 anos à frente do seu tempo, né? Olha que interessante, né? A gente conhecer sobre essas personalidades da nossa história. Leonardo da Vinci era uma delas, né? Pintor, gênio, né? Gênio da história da humanidade, né? Também sabia fazer arquitetura, desenhava, né? Estava à frente do seu tempo, ok? Então, essa era a nossa videoaula de hoje. Espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima. Tchau!